Palavras que edificam. Mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet. Então, irmãos, voltando sobre o que estávamos falando no bloco anterior, estávamos em Gênesis 3, do 22 ao 24, versículo 22, 23 e 24, que está falando de um assunto importante, que o que fez Adão se tornar pecador, Adão e Eva, né? Que nós falamos que foi o que? O entendimento. Conhecer o certo e o errado é o motivo de nós termos pecado. Jesus até falou o seguinte: quando vocês não me viam, vocês não eram pecadores, agora vocês me veem, vocês são pecadores. Porque quando Jesus veio, anunciou, né, os seus mandamentos, os homens que não cumprissem já eram pecadores. Ele falou que o sangue tinha sido derramado e que através da morte deles muitos iam ser redimidos. Então eles, entendendo isso e não aceitando, seriam pecadores. Esse já era a nova aliança. E na época o homem só poderia ser redimido se comesse da árvore da vida, e Deus não permitiu. Não permitiu porque o homem tinha que ser provado. Nós não lemos antes o texto que nós pregamos no dia a dia até hoje, né? Os textos que falam da necessidade da provação e como que Deus age, como que esses homens seriam provados se ficassem no Éden. Não tem como. A serpente não estava lá no Éden? Foi ela que convenceu. Então Deus permitiu, e Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Nós, os evangélicos, pregamos que foi desobediência. A desobediência fez com que eles se tornassem pecador, porque conheceram a lei, conheceram o certo e errado. E como aqui nós vamos ler agora os versículos que fala da lei, que é o motivo do pecado, esse foi o motivo do pecado. A graça é o motivo da nossa remissão, é o nosso resgate, né? E eles foram impedidos de comer do fruto da árvore da vida, e para não ter vida eterna, porque Deus queria que eles fossem provados. Então, irmãos, vamos ler aqui Romanos 5, 13 e 14, quando Paulo fala da lei. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Observa, Paulo foi servo de Deus, muito usado, muito culto, além de culto, tinha um dom tremendo de revelação. Deus revelava profundidade, sem falar que o próprio Senhor teve um encontro com Paulo. O próprio Senhor Jesus resgatou ele e orientou muito segredo para ele. Então ele está falando sobre a lei, que a lei é o motivo o quê? Do homem ser pecador. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, ou seja, quem pecou foi quem? Adão e Eva. Então a Bíblia continua dizendo: a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Nós vamos ler mais para frente o texto que fala que até o Sinai o homem morria, mas não era pecador. Por que eles não eram pecadores? Porque a lei só conheceu Adão e Eva, conheceu a lei. Eles não conheciam, então eles não eram pecadores. Eles morriam porque se tornaram mortais, mas não eram pecadores. O pecado não é imputado quando não há lei. Vocês observam que nos textos adiante nós vamos ver isso também. Romanos 7, de 7 a 9 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Não é a lei que proibia? Que não pode fazer isso, isso não faz. Então, como nós temos a natureza humana de cometer erros, então eu dou um parâmetro que diz: você não pode fazer isso. Se você faz naturalmente, então você já é um pecador. Porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Havia pecado, Adão e Eva pecavam. Eles obedeceram? Pecaram. Mas esse pecado só foi imputado quando eles comeram do fruto. Isso é uma tipologia, irmão. Tiveram conhecimento do que é certo e errado. Não foi um fruto que eles comeram, é só um exemplo, uma tipologia. E eles tiveram entendimento, não sei se livre, não sei de que forma, não sei se quando eles tomaram posse daquele fruto, se eles tiveram a revelação de toda a verdade, tudo que Deus queria, não sei de que maneira eles entenderam. Mas a verdade é que foi a lei o motivo do pecado. No versículo 9 diz: eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vocês observam quantas menções, né, que fala da lei ligada ao motivo do pecado. Romanos 7,13 diz: logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum,
mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, irmãos, nós, esses versículos, a gente está mostrando que Paulo entendia o motivo do pecado do homem, era o conhecimento da lei. Então, foi o conhecimento da lei que fez Adão pecar. O conhecimento da lei que o motivo do homem sair do Éden. Agora, nós podemos contestar? Não podemos contestar. Deixa eu ler só Romanos 4,15, que diz o seguinte: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Então, Paulo entendia, ele independente da cultura dele, Deus tinha revelado para ele profundidade, e ele era um homem de Deus, e tudo que está os 66 capítulos da Bíblia, foi Deus que orientou, né? E tudo isso foi escrito, irmãos, e não tem essa de que Gênesis não está compatível com o Apocalipse, não, é toda uma linha só, uma linha de raciocínio de Gênesis e Apocalipse, tudo tem que estar dentro de um só pensamento. O que Deus planejou, eu talvez não tenha falado no início, é necessário falar o seguinte: em tudo que nós lermos na Bíblia, assim como se diz que a palavra ela é para exortar, edificar e alegrar, quando não é um desses três, a gente considera não, já nem considera aquilo que é pregado, não a palavra, aquilo que é pregado, quando não exorta, não edifica, não alegra, você já fica com o pé atrás. E também na interpretação bíblica, que eu falei aqui no início, que é uma só, não pode ter duas ou três ou quatro ou cinco, senão há inúmeras seitas, inúmeras religiões fugindo da Bíblia. Por quê? Por causa daquele pensamento de que seria certo ter várias interpretações. Conforme eu já disse, você pode pregar 50 pregações dentro de um texto, mas aquele texto tem que ter um entendimento literal só, único, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Agora, os atributos divinos, nós também não podemos fugir dele. Se a Bíblia diz que Deus é onisciente, tudo que está dentro da Bíblia, que fugiria a onisciência, você sabe que você não pode dizer. Será que Paulo, quando escreveu isso, ele estava dentro desse contexto, ele estava dentro de um pensamento de Deus, ele é onisciente. Deus é onisciente, então não separa Velho do Novo Testamento, não se faz isso, que tudo é um Deus só que veio uma nova aliança diferente, mas Deus ainda era o Deus que estava controlando a situação, Deus estava por trás, mesmo a gente entregue na mão do diabo, mas Deus estava controlando o limite do diabo e pronto a nos ajudar. É por isso que quando Jesus foi, ele falou: eis que deixarei um consolador. Então nós temos um Deus que habita dentro de nós. Então Deus tem trabalhado, né? Então quando você vai ler a Bíblia, foge da onisciência, está errado. Quando que você lê foge da onipotência, está errado. Quando que você for ler foge da onipresença, está errado, porque são os atributos divinos. Nós não podemos fugir disso. Se nós declaramos, está escrito, os atributos divinos são esses, então nós temos que estar dentro dos atributos divinos para qualquer interpretação. Então não pode haver mais de uma interpretação. Por isso que há também muitas seitas, muitos grupos religiosos. Até dentro do próprio Evangelho, vocês sabem que surgem coisas que nós não vamos comentar por ética, mas interpretações que nós não concordamos. Tem colocações, não são todos, até muitos, eles são doentes, fanáticos naquilo que eles pregam, mas existe só, pelo que eu sei, só uma denominação que prega abertamente sobre isso, que eu não vou falar também o assunto não. Mas isso foi até um dos motivos de eu pesquisar mais a Bíblia, porque aquilo que não é para edificar, eu tenho que contestar. Essa visão faz o que? O homem relaxar. Me relaxa. Eu vou falar a visão calvinista. A visão calvinista faz o homem relaxar. Então, é isso, só um grupo de irmãos que pregam abertamente. No nosso meio, quando alguém fala do calvinismo, nós ficamos preocupados, porque o calvinismo dá margem ao homem: não, vou me entregar para o pecado mesmo, porque se tiver de ser salva, você salva, e não se esforça em nada. Aí, entendeu? E tem que haver um esforço nosso. É claro que o que nos salva é o sacrifício de Jesus.
Não é o nosso esforço que nos salva, mas você tem que estar esforçando e estar na presença de Deus. Quando o calvinista diz que não precisa se preocupar, porque se tiver de ser salvo, vai ser salvo, se tiver de se perder, vai se perder, aí relaxar não pode, irmão. Nós temos que se esforçar e estar na presença de Deus. Não é a nossa força que nos salva, o que nos salva é o sacrifício de Jesus. Mas você tem que fazer força e estar na presença de Deus. Então, olha só, os desígnios de Deus, nós podemos contestar? Não, nós já falamos muito sobre isso aqui. Deus que impôs. Eu quero ler um versículo, está em 1 Coríntios 4, versículo 5, que diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo. Observa bem, nós não podemos estar julgando um ao outro antes do tempo, temos que ter cuidado. E nem acerca da palavra também, antes do tempo. Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Então, tem coisas ocultas da treva que Deus tem um tempo certo. Eu creio que nós estamos começando isso. A Bíblia se prega muito sobre as provas, tentações, a situação do diabo, mas tem coisas ocultas das trevas que nós estamos fazendo isso aqui. Será que o Senhor já está vindo? A gente prega isso, né? Então, tem coisas que nós não podemos julgar antes do tempo, até que se traga à luz as coisas das trevas. E eu estou trazendo à luz as coisas das trevas. Eu sou um contribuinte, né? Eu sou mais um a fazer parte desse corpo, e qual Deus revela a palavra e se é pregada a palavra. Então, eu não sei se já houve alguém que escreveu algo parecido, é a Bíblia, mas eu acho que nunca foi realmente como está no livro, nunca foram divulgadas. Então, nós estamos indo mais fundo nesses assuntos. As coisas ocultas da treva vão se manifestar, ou seja, Deus vai esclarecer. Então, a gente não pode julgar, fulano errou por isso, entendeu? Vamos, irmãos, vamos vigiar com isso, porque Deus fala, nada julgueis. Romanos 9, 20 e 21, ainda sobre os desígnios de Deus, diz o seguinte: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou. Por que me fizeste assim? Por que isso? Porque muita gente, não compreendendo a verdade da Bíblia, tem hora que contesta os desígnios de Deus. O meu irmão, eu sei que ele não gosta também desses desígnios. Quando a gente fala da palavra, não, mas Deus não podia ter feito isso. Não podia ser assim. Então, nós não podemos contestar, né, irmãos, e entender. Bem-aventurado aquele que aceita esta palavra e que segue. Eu quero ainda ressaltar antes que quando nós nos convertemos, a gente não conhece a palavra. Mas Deus, Ele por misericórdia, Ele vai, o Espírito Santo trabalha e nos convence. Mas é importante falar que quando nós nos convertemos, a gente não conhecia nada. Então nós vamos aprendendo com o tempo. Mas aquele que já vem com preconceito da mentira bíblica, dizendo, vamos dizer assim, ou de que Deus é um genocida, ou que Deus é um covarde, que Deus não podia ter feito assim, quando está esse pensamento, é difícil. Então, esse livro também foi escrito para tirar um pouco dessa negatividade, de que a Bíblia foi escrita pelo homem, então ela é mentirosa. O homem, ele pode não conhecer nada. O ruim é quando o homem quer conhecer tudo antes de conhecer Deus. Ele quer conhecer a Bíblia, antes, contestar a Bíblia, pesquisar antes de conhecer Deus. É um problema. Mas quando nós aceitamos Jesus, a gente não conhecia nada. A gente foi conhecendo, pesquisando para poder ensinar a outros. Entendeu? Então nós vamos procurar, irmãos, a não contestar. E procurar falar as coisas realmente que não fogem dos atributos divinos, conforme eu já falei, entendeu? Então, o período probatório, nós falamos sobre o período probatório, mas eu quero falar ainda uma coisa importante sobre provação. Irmãos, é tremendo o que nós vamos falar agora. Eu não sei quanto tempo tem ainda nesse bloco, mas eu vou entrar nessa situação que continua, que eu botei um título aqui, vamos analisar alguns textos onde veremos o que pode acontecer quando não há aprovação. Então, quando não há aprovação, é perigoso, né? E eu quero falar do milênio de paz. Irmãos, e nós vamos falar isso no próximo bloco. Palavras que edificam. Mensagens do céu para a sua vida. TV F7, a sua TV na internet.